Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia dessa semana. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o uso da terra pelos quilombolas. Então, hoje em dia, quem é que faz uso dessas terras que antes pertenciam ao quilombo? Ao povo quilombola, o povo descendente dos quilombolas que viveram nessa época lá, tá? Nesse local. Então, veja bem, gente, a partir da página 203 do livro de vocês, ele vai falar um pouquinho. Então, o uso dessa terra ele pode variar, tá? Não é só utilizado especificamente para uma coisa, não é? Então, isso vai depender de quê? Das tradições que forem estabelecidas. Então, como vocês sabem, existem hoje os quilombos que vivem na área urbana e também na área rural, tá? Então, esses quilombos que vivem na área rural, eles são praticamente destinados à plantação, à prática da agricultura, da pecuária, também na produção de matérias-primas para construir, para fazer objetos artesanais, tá? Então, isso vai depender muito das tradições que são passadas de geração em geração. E aí, um pouquinho no segundo capítulo, está sendo falado que as terras quilombolas, elas são divididas entre as famílias, né, que residem naquele mesmo local e que cuidam de cada parte específica dessa terra, tá? E essas terras também, essas terras dos quilombolas, hoje em dia, elas são disputadas entre os quilombolas e também muitos mineradores que querem fazer dessa terra, tá? Então, quando o quilombo, por exemplo, está em uma região de mineração, essa terra dos quilombolas é disputada com os mineradores. Então, os mineradores querem essa terra, porém, por lei, essa terra é pertencente ao povo quilombola, tá? Não só com os mineradores essa terra é disputada, mas também com os grandes proprietários rurais que querem parte dessa terra para plantar, para produzir, tá? Então, essa terra também é disputada pelos proprietários rurais, os grandes proprietários rurais, tá certo? Além disso, também há uma disputa dessas terras quilombolas com os grandes empresários, que veem essa terra como fonte de lucro, como fonte de renda e lucro, tá? Então, vale dizer para vocês que essas terras, elas são protegidas pelo INCRA como propriedade pertencente do povo quilombola, mas isso não impede que haja muitos conflitos até hoje, tá bom? Então, aí na página 213, vocês vão fazer um desenho de um quilombo. Vocês podem escolher um quilombo urbano, ou seja, um quilombo que vive na cidade, como também um quilombo que viva na zona rural, tá? E aí vocês vão marcar o xizinho no que vocês escolherem e vão desenhar uma comunidade quilombola, tá? Ilustrando as pessoas, como elas vivem, as atividades que elas realizam nesse espaço. Então, tudo isso vocês vão fazer aqui através de um desenho, tá bom? E finalizando o nosso material do livro 2 de Geografia, nós vamos também responder o agora você já sabe, tá? Você já sabe como é que faz aqui mais ou menos. Azul se sabe, amarelo se tem dúvida e vermelho se não, realmente não sabe. Então, leia essas afirmações sobre a unidade que nós estudamos e marque essas sentenças, tá bom? Agora, para finalizarmos aí esse conteúdo do capítulo 4, nós vamos realizar juntinhos as fichas que são do capítulo 4, que são as fichinhas 9 e fichinha 10, das páginas 113 até a página 116. Então, vamos lá responder quantia? Quem preferir pode estar pausando essa videoaula agora, tenta fazer sozinho, é até melhor que vocês façam isso mesmo, tá? Então, põe o nome completo, data nas duas fichinhas, tentam fazer sozinhos, é tudo sobre o conteúdo do capítulo 4, e depois vocês dão um play e conferem se vocês fizeram direitinho, tá bom? Então, vamos lá! Olha só, turminha, nessa primeira questão da ficha, da página 113, ele pede para que a gente encontre as palavras que estão escondidas e que possuem relação com o tema durante o capítulo, que são os quilombolas, tá bom? Então, aí na primeira questão, que palavras vocês encontraram que tem relação com o tema estudado? Eu tenho aqui, na horizontal, 3 palavras, não é? A palavra censo, a palavra quilombo, confere aí para ver se vocês acertaram. E território. Em seguida, nós temos as palavras resistência e também território, já foi, né? INCRA.
É isso aí, gente. Só são essas palavras, tá certo? Aí já na segunda questão, ele quer que vocês, na mesma questão, aliás, na letra A, ele quer que vocês escrevam o que vocês lembram sobre o quilombo. O que é um quilombo? E resistência, o que é a resistência? E INCRA, censo, território. E aí vocês vão revisar o conteúdo que vocês estudaram sobre isso, tá? Então a gente sabe que o quilombo representava um local de resistência no período da escravidão e que hoje vivem pessoas que são descendentes dessas pessoas quilombolas, tá? A gente sabe também que quando a gente fala de resistência, a gente está se referindo à forma de não aceitar o que era imposto pelas pessoas, né, pelos colonos naquela época. E INCRA é aquele órgão que protege, demarca as leis e vê se realmente há descendentes quilombolas vivendo naquelas áreas, tá? Censo é pesquisa, não é? Estudo, pesquisa. E território é espaço, não é? Então, na segunda questão, ela é bem criativa, olha só. A gente vai revisar um pouquinho aqui sobre a função do INCRA e achar o caminho que a comunidade se desloque até o INCRA e, posteriormente, obter sua certificação. Então, como vocês sabem, precisa passar pelo INCRA. Então, aqui estão as pessoas descendentes de quilombolas, tá? Precisa encontrar, passar pelo INCRA e, então, conseguir a sua certificação, a certificação da terra, de que faz parte de uma comunidade quilombola. Então, tentem achar aí o caminho, tá? Já na próxima fichinha de atividades, faz uma revisão desse capítulo 4, ele pede para que a gente analise as afirmações e marque V, verdadeira, e F, falsa. Então, primeira, os quilombos eram espaços de resistência dos escravizados e por isso não existem mais comunidades quilombolas no país? Existem, né, gente? A gente sabe que existem várias comunidades quilombolas, então aqui vai ser falso. Letra B. As comunidades quilombolas atualmente vivem de incentivos do governo e, por esse motivo, não realizam nenhuma atividade econômica. Isso também é falso. Eles realizam, sim, praticam pecuária, agricultura, artesanato. Letra C. É importante para o reconhecimento das comunidades quilombolas que o censo agropecuário continue indo até elas. Sim, isso é muito importante. E a letra D, as comunidades quilombolas estão apenas em áreas rurais do país. Isso aí a gente sabe que é falso, porque tem na área rural e também tem na área urbana, não é? Já na segunda questão, vocês vão observar essa imagem, que ela está fazendo referência a uma comunidade quilombola no estado do Espírito Santo, no sudeste do país. O que poderíamos dizer sobre as principais atividades econômicas dessa comunidade ao analisar a imagem? Então, que atividade econômica, ou seja, qual atividade que gera lucro nessa comunidade quilombola? E aí? A agricultura, não é? A gente vê o plantio aí, então é a agricultura. Além disso, essa comunidade se encontra em uma área rural ou urbana? Vai ser uma área rural, não só pelos aspectos que a gente observa aí na imagem, mas também, gente, a gente associa que a agricultura é uma atividade do campo, atividade da zona rural, tá certo? Já a terceira questão e última pede para que vocês elaborem um gráfico de barras que indique aproximadamente a quantidade de terras quilombolas que estão em processo aberto no Brasil, ou seja, que estão aí em processo de identificação, de aprovação ou não, tá? Lembre-se de usar os dados que você já viu na sessão com a lupa na mão, lá na página 209. Então, lembrem daquele mapa do Brasil, gente, que na aula anterior a tia pediu para que vocês recortassem o material de apoio da página 37 e montassem. Lá tem dizendo aproximadamente qual o valor total, né, de comunidades quilombolas que existem. E aí vocês vão pegar e vão construir uma barra nesse gráfico aqui, tá? Escolhem qualquer cor, pinta a mesma cor que vocês pintarem aqui, é a mesma cor que vocês vão realizar a barra desse gráfico, tá certo? Então, aí eu vou escolher uma cor, vou escolher a cor azul e vou fazer uma barra que vai ser aproximadamente quase chegando no 1700, tá? Então, faz a barrinha e pinta. E aí a gente finaliza essa fichinha.
Então, turminha, por hoje é só. A nossa aula de geografia termina aqui. Confiram a outra atividade que tem na segunda aula de geografia e não esqueçam de realizar as atividades, tá certo? Então, bom final de semana, descansa e semana que vem a gente já começa a utilizar o livro 3. Um grande beijo, turminha, até a nossa próxima aula.